No vídeo de hoje você vai se surpreender com uma lista de 20 famosos que já foram um casal na vida real e você nem imaginava. Casais de famosos que já viveram um romance fora das telas e você não sabia. Não se esqueça de deixar o seu like e contar nos comentários qual desses casais de famosos você não sabia que já foram um casal. E vamos começar com Cauã Raymond e Aline Moraes, que viveram um relacionamento bastante comentado em 2002. Os dois se conheceram através da mídia e o namoro rapidamente chamou a atenção do público e formaram um dos casais mais bonitos e populares da época. A relação, porém, não resultou em filhos e durou cerca de 3 anos, chegando ao fim em 2005. Apesar da separação, ambos seguiram suas trajetórias pessoais e profissionais sem grandes conflitos públicos. Não mantiveram uma amizade próxima, mas sempre demonstraram respeito mútuo em entrevistas. Anos depois chegaram a contracenar novamente em produções da Globo, provando profissionalismo e maturidade. Hoje Cauã e Aline constroem suas famílias e carreiras em caminhos distintos, mas continuam lembrados como um casais mais marcante do meio artístico. O namoro entre Thaís Araújo e Netinho de Paula começou na segunda metade da década de 1990, durante as gravações da novela Chica da Silva em 1996. Quando foram apresentados por amigos em comum, a relação, que durou cerca de 4 anos, é lembrada por Netinho como um período maravilhoso de sua vida. Embora inicialmente tenha enfrentado a resistência da família da atriz, Thaís sempre foi fã do grupo Negritude Júnior, no qual Netinho era vocalista. Ela já admirava o trabalho dele antes mesmo de se aproximarem. A amizade logo se transformou em romance público, marcado pela canção A Princesa e o Plebeu, composta por Netinho em homenagem a Thaís e que se tornou um grande sucesso. Apesar das dificuldades e da oposição familiar em alguns momentos, o relacionamento deixou boas lembranças. Hoje Netinho afirma recordar essa fase com carinho e mantém uma relação respeitosa com Thaís, que atualmente está casada com o ator Lázaro Ramos. O ex-casal Thiago Martins e Paloma Bernardi se conheceram em 2012 nos bastidores da novela Salve Jorge, evoluíram de uma amizade a um romance, tiveram um relacionamento longo e sólido de 5 anos. O namoro era pautado pela discrição, mas o casal fazia questão de demonstrar o carinho e a cumplicidade nas redes sociais e em eventos públicos. O término, que aconteceu em 2017, surpreendeu a todos. Apesar do fim, os dois sempre se referiram ao relacionamento com carinho e respeito. O casal não teve filhos, atualmente mantém uma amizade mais discreta, mostrando que é possível ser amigos e manter uma relação de carinho e respeito mesmo após o fim de um romance. Eles já se reencontraram em eventos, e o ator inclusive já defendeu a ex-namorada de críticas nas redes sociais, o que mostra o carinho que ainda existe entre os dois. A história de Angélica e César Filho é um dos romances mais lembrados da televisão brasileira, principalmente por ser o primeiro grande namoro público da apresentadora, que na época ainda era uma adolescente de 15 anos. A relação deles foi intensa e bastante acompanhada pela mídia e pelos fãs. O encontro aconteceu nos bastidores do SBT. César Filho e Angélica namoraram durante 7 anos e o namoro chegou ao fim em 1996, quando ela tinha 22 anos. Angélica disse que o namoro dela com César foi importante para a apresentadora, e que ele foi um parceiro fundamental em sua vida e no início de sua carreira. O fim do romance ganhou grande repercussão na época, mas tanto Angélica quanto César Filho seguiram em frente, construindo ao longo dos anos sólidas carreiras e belas famílias. Cristiana Oliveira e Fábio Assunção se casaram em 1990, quando ambos já eram nomes conhecidos na teledramaturgia. Eles se aproximaram nos bastidores da Globo, onde atuavam em produções de destaque. A relação era marcada por carinho e admiração. A união dos dois foi relativamente breve, durando cerca de 3 anos, chegando ao fim em 1993 de forma tranquila e sem grandes desgastes. O casal não teve filhos. Com a separação, cada um seguiu sua vida pessoal e profissional, mas sempre com respeito um pelo outro. No campo artístico já participaram das mesmas novelas e emissora, porém não chegaram a formar um par romântico em cena depois da relação. Hoje ambos são lembrados como dois grandes talentos da TV, que compartilharam um capítulo discreto e harmonioso em suas histórias pessoais. O namoro entre Angélica e Márcio Garcia aconteceu no ano de 1990, em um momento em que ambos despontavam para o grande público. Eles se conheceram nos corredores da Globo e a aproximação logo resultou em um romance que ganhou espaço nas revistas da época. O relacionamento, embora bastante comentado, foi relativamente breve, durando apenas 3 meses, e terminou de maneira amigável sem grandes desgastes. Na época em que estavam juntos, transmitiam sintonia e carinho, aparecendo lado a lado em eventos sociais. Depois da separação, cada um seguiu sua trajetória. Profissionalmente, Angélica e Márcio permaneceram na mesma emissora por muitos anos, mas não chegaram a trabalhar juntos.
Hoje eles são lembrados não apenas pelas carreiras de sucesso, mas também porque cada um construiu ao longo dos anos belas famílias que refletem seus valores e trajetórias. Lucinha Lins e Ivan Lins tiveram uma relação marcante que uniu não apenas o lado afetivo mas também o artístico. O casal se conheceu no início de 1971, quando Lucinha começava sua trajetória como atriz e cantora, e ele já despontava como um dos grandes nomes da música brasileira. Pouco tempo depois oficializaram a união e compartilharam tanto a vida pessoal quanto o trabalho, já que Lucinha participou de projetos ligados ao universo musical de Ivan. O casamento durou cerca de 10 anos até chegar ao fim no início dos anos de 1982. Da relação nasceu João Lins e Cláudio Lins, além de adotarem juntos Luciana Lins. Cláudio Lins seguiu os passos artísticos dos pais e hoje também é ator e cantor reconhecido. Apesar da separação, Lucinha e Ivan mantiveram uma convivência respeitosa principalmente pelo bem da família, e sempre demonstraram carinho um pelo outro em entrevistas. Atualmente ambos seguiram rumos distintos, mas continuam sendo lembrados como um casal emblemático da cena cultural brasileira, que conseguiu transformar o fim da união em uma relação madura e baseada no respeito. O romance entre Ana Paula Arósio e Marcos Palmeira ganhou os holofotes em 1999, em um período de grande destaque para ambos na televisão brasileira. Eles se conheceram nos bastidores da Globo por volta de 1996, e rapidamente começaram a se relacionar, conquistando o público com a química e o carisma que exibiam juntos. A relação durou cerca de 1 ano e meio, terminando em 2001. Durante o namoro eram frequentemente vistos em eventos e programas, sempre transmitindo sintonia e cumplicidade. Mas de maneira discreta, após a separação seguiram caminhos distintos, tanto pessoal quanto profissional. Atualmente Marcos Palmeira segue brilhando na televisão brasileira com papéis marcantes, enquanto Ana Paula optou por uma vida discreta, longe dos holofotes. O relacionamento entre eles foi intenso, mas breve, marcado pelo respeito e pela maturidade. O romance entre Paloma Duarte e o cantor Oswaldo Montenegro marcou uma fase intensa na vida pessoal de ambos, unindo o talento artístico e a afinidade pessoal. Eles se casaram em 2003, o casamento durou cerca de 6 anos e terminou em 2009, sem gerar filhos. Durante esse período eram vistos com frequência em eventos culturais e programas, sempre com uma postura discreta, mas transmitindo cumplicidade e apoio um pelo outro. Depois da separação, cada um seguiu seu caminho, mas mantiveram uma amizade e reconhecem a importância do período que passaram juntos. Paloma fala de Oswaldo Montenegro com carinho e respeito, e chega a admitir saudades de momentos da relação, como de assistir TV juntos. Ela elogia a maturidade e a inteligência do cantor, e ambos demonstram que a parceria profissional e pessoal continua, apesar de não serem mais um casal. A apresentadora Angélica e o ator e cantor Maurício Matar se conheceram de uma forma inusitada. Durante uma entrevista, Angélica comentou que seu príncipe encantado seria alguém como Maurício Matar. Ao saber da declaração, o ator entrou em contato com ela e a partir daí nasceu uma química imediata que logo se transformou em romance. O namoro, que durou de 1998 a 2003, foi marcado por idas e vindas, incluindo reaproximações após breves separações e até mesmo depois de um noivado de Angélica com outra pessoa. Do relacionamento surgiu a música Apaixonados, mas o fim veio em meio a rumores de traição, reforçando em Maurício a fama de bad boy. Muito midiático, o casal estampava capas de revistas e participava com frequência de programas de TV. O ex-casal não manteve vínculos após o término, mas seguiu em frente com respeito, cada um construindo sua própria trajetória. Letícia Sabatella e Ângelo Antônio se conheceram em 1991, nos bastidores da novela O Dono do Mundo. A química entre os dois foi instantânea, mas o romance só se consolidou após o fim da trama. O que se seguiu foi uma história de amor discreta, longe da exposição da mídia. O casal sempre preferiu manter a vida pessoal reservada, focando em suas carreiras e na construção da família. O relacionamento foi bastante duradouro para os padrões do universo artístico. Eles ficaram juntos por 12 anos. Um período de grande cumplicidade e parceria. Dessa união nasceu a filha única do casal, Clara Sabatella. O término do casamento aconteceu de forma surpreendente em 2003, mas sem grandes alardes, assim como a vida a dois. O fim da relação também foi discreto. A notícia pegou o público de surpresa, mas Letícia e Ângelo mostraram que era possível manter a amizade e o respeito, mesmo após o fim do romance. Os atores Nívia Stelman e Mário Frias se conheceram em 2002 nos bastidores da novela O Clone, mas o romance só foi se consolidar algum tempo depois. A relação deles, que misturava a vida pessoal com a profissional, foi marcada pela paixão e por uma série de idas e vindas que prendiam a atenção da mídia e dos fãs.
Eles também foram um exemplo de como o amor pode se transformar rapidamente em família. Eles se casaram em 2013 e um ano depois nasceu o filho do casal, Miguel. Apesar de construírem uma família, o casamento de Nívia e Mário não durou muito. Eles se separaram em 2005. O término foi bastante comentado na época, mas o ex-casal demonstrou maturidade ao longo dos anos, mantendo a amizade e o respeito por causa do filho. Atualmente não trabalham juntos e tanto a amizade como a família permanece forte. Débora Seco e Maurício Matar se conheceram nas gravações da novela A Padroeira. A química entre os personagens transbordou para a vida real, dando início a um namoro em 2001, que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados na mídia. O namoro foi caracterizado por uma intensidade que parecia refletir a juventude e a paixão dos dois. Eles ficaram juntos por 11 meses e o término aconteceu em 2002, pegando muitos de surpresa. Atualmente Débora e Maurício são amigos, mantendo uma boa relação pessoal e profissional. Essa amizade é uma prova de que mesmo após um relacionamento intenso, é possível manter um bom convívio. Eles já demonstraram publicamente essa amizade, com Débora defendendo Maurício de críticas em um momento de sua vida e ele retribuindo com palavras de carinho. No entanto, desde que a novela que os uniu terminou, os dois não trabalharam juntos em nenhuma outra produção. Isis Valverde e Marcelo Faria se conheceram em 2008, durante as gravações da novela Beleza Pura. Deram início a um namoro que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados na época. Apesar de estarem em evidência, o casal preferia manter o relacionamento longe dos holofotes. Eles eram frequentemente vistos juntos, mas mantinham a discrição. O namoro durou cerca de um ano, e o término aconteceu de forma surpreendente em 2009. Atualmente ambos são amigos e mantêm uma relação de carinho e respeito. A amizade dos dois é um exemplo de maturidade, mostrando que é possível manter um bom relacionamento após o término. Eles já se reencontraram em alguns eventos, e mesmo que não trabalhem mais juntos em produções, o carinho e a admiração mútua continuam. A história de André Marques e Fernanda Vasconcelos começou em 2005, dando início a um namoro que na época se tornou um dos favoritos do público e da imprensa. O relacionamento deles era frequentemente destacado pela mídia, que acompanhava cada passo dos atores. O casal preferia manter a vida pessoal de forma discreta, longe dos holofotes. O namoro durou cerca de 3 anos, terminando em 2008 de forma amigável. Atualmente André e Fernanda são amigos, mantendo uma relação de respeito e carinho. Eles já se reencontraram em alguns eventos, mostrando que a amizade permaneceu após o fim do romance. Apesar de estarem na mesma área de trabalho, os dois não trabalharam juntos em nenhuma outra produção depois de Malhação. Eles seguiram rumos diferentes em suas vidas pessoais. Enquanto Fernanda construiu uma família, André concentrou-se em sua carreira profissional. Se está gostando do vídeo, por favor deixe o seu like e se inscreva no canal, e me conta nos comentários, qual desses casais de famosos você mais gostava de ver juntos. Sérgio Guizé e Natália Dill formaram um casal querido pelo público e pela mídia durante alguns anos. Eles se conheceram em 2014 quando contracenaram na novela Alto Astral da TV Globo, e a sintonia em cena acabou se estendendo para a vida real. O namoro começou logo depois em 2015, e era marcado por cumplicidade e aparições carinhosas em eventos e redes sociais. Apesar da boa relação, eles não tiveram filhos. O relacionamento durou cerca de 2 anos, chegando ao fim em abril de 2017 de forma amigável e sem polêmicas. Após a separação, cada um seguiu sua vida amorosa e profissional, mas sempre demonstraram respeito um pelo outro. Embora não mantenham proximidade, eles já deixaram claro em entrevistas que a relação terminou em bons termos. Hoje ambos continuam brilhando em diferentes produções, e o romance vivido por eles permanece como uma lembrança de uma fase leve e bastante comentada de suas trajetórias pessoais. O relacionamento de Eliane Giardini e Paulo Betti surgiu de um amor que nasceu na arte. Eles se conheceram durante trabalhos em produções da Globo. A sintonia profissional rapidamente se transformou em um romance, e os dois oficializaram a união em 1973. O casamento durou cerca de 24 anos, chegando ao fim em 1997. Mas o elo familiar e de amizade continuou forte. Dessa longa e linda jornada nasceram Juliana e Mariana, que seguiram a mesma carreira dos pais. O casal transmitia um grande carinho um pelo outro e continua até hoje, mesmo após a separação. Eles mantiveram uma relação de amizade e parceria, inclusive profissionalmente. O respeito e a admiração entre Eliane e Paulo são visíveis, não apenas para o público, mas para eles mesmos, que encaram a relação como uma grande parceria de vida. Essa história de cumplicidade inspira e mostra que o fim de um casamento não precisa ser o fim de uma família. Paola Oliveira e Maurício Matar viveram um relacionamento discreto.
mas que gerou curiosidade do público, já que aconteceu no início da carreira da atriz quando ela ainda começava a se destacar na televisão. Eles se conheceram em 2006 nos bastidores da Globo e logo engataram um namoro. A relação foi marcada por companheirismo e apoio mútuo. O namoro durou cerca de 1 ano e meio, terminando no início de 2008. Após a separação, os dois seguiram rumos diferentes e não mantiveram uma amizade próxima. Embora sempre tenham falado um do outro com respeito, não chegaram a trabalhar juntos em projetos de destaque. Mas a relação é lembrada como parte da trajetória pessoal de Paola, que depois consolidou sua carreira como uma das principais atrizes da TV brasileira. Maurício, por sua vez, seguiu em seus trabalhos como ator e cantor, mantendo uma carreira multifacetada. Chamando a atenção do público pela diferença de idade, Débora Bloch e Sérgio Maroni eram um casal com 18 anos de diferença. Na época, Débora já era consolidada como uma das grandes atrizes da televisão e Sérgio estava começando a conquistar seu espaço. Iniciaram o namoro em 2010, que durou cerca de 1 ano, tendo fim em 2011. Durante o namoro, o casal sempre demonstrava carinho e afinidade, mas após a separação, cada um seguiu seu caminho. Eles não mantiveram uma amizade próxima, mas também nunca alimentaram polêmicas sobre o fim. No campo profissional, chegaram a trabalhar na mesma emissora, mas não dividiram grandes papéis diretamente juntos. Hoje, Débora e Sérgio mantêm trajetórias sólidas na televisão, lembrados como um casal que marcou a época na mídia, mas cada um em seu espaço e sem vínculos pessoais atuais. Os atores Thierry Figueira e Priscila Fantin se conheceram ainda na adolescência, mas o romance entre eles teve início em 1999, em uma fase de juventude e descobertas. Na época, Priscila atuava em Malhação e Thierry em outra novela, e o relacionamento se mostrou uma experiência valiosa para ambos. Thierry lembra esse período como um momento de aprendizado mútuo, em que os dois jovens exploravam juntos os caminhos da vida e do amor. A relação durou pouco tempo e chegou ao fim de maneira natural, sem arrependimentos, mas deixou entre eles uma amizade e respeito. Ambos avançaram em suas trajetórias profissionais e cada um construiu lindas famílias. E chegamos ao fim desse vídeo. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E assista também o vídeo que está aparecendo na tela. Tenho certeza que você vai gostar. Obrigada por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.